Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, especialmente elaborado para as nossas famílias. Esse programa é para você, para pessoas interessadas em temas relacionados à educação. E dentro da temática de rotinas colaborativas de estudo e acompanhamento escolar, você sabe, já conversamos acerca da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior e, recentemente, das oportunidades de intercâmbio. Nestes 2 últimos níveis, como estão se aproximando agora o processo seletivo dos cursos técnicos do IFES, nós também vamos tratar de orientações para essas provas. Seu filho está no ensino fundamental, nos anos finais, no 9º ano, então fique conosco nessa conversa. E você nos assiste de onde? Comente aqui, curta, compartilhe este link nos grupos da igreja e também com aquelas famílias que precisam dessas orientações. E para iniciar a nossa conversa, está comigo a professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria estarmos juntas para mais um programa. E aos irmãos que nos assistem, o programa de hoje conta com a colaboração de 4 professores com larga experiência no preparo de adolescentes e jovens para os processos seletivos. Hoje vamos falar especificamente do processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, assim como no estado que você nos acompanha também tem o IF. E estar conosco, além desses professores preciosos que nós vamos apresentar, uma turma linda da Igreja de Santa Bárbara 1 em Cariacica, o Arthur, que vai fazer a prova do Enem esse ano, a Júlia, a Gabi, que já fez o Enem, está conosco a Rebeca, que está no 1º ano do curso técnico em Química, no IFES Campus Vila Velha, e seus familiares, que esse programa é para a nossa família. Glória a Deus! Linda turma, não é? Turma linda! Cariacica está demais. Mas tem também um grupo de Vitória tem uma também. de Vila Velha, aqui de Araçá. Isso aí! Não é isso? Esposa de um dos professores. E conosco vamos mostrar essa turma de professores preciosos. Pastor Helber, Ungido Cleiton, professor Everton e pastor Rodrigo. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor Jesus. Agradecemos imensamente pelo aceite deste convite para dar orientações seguras para os nossos adolescentes, para os pais dos adolescentes que nos acompanham. E nós vamos iniciar pedindo que vocês se apresentem, falem de qual a igreja, da família, a formação, a área de vocês, para depois a gente começar com as orientações. Podemos iniciar pelo pastor Rodrigo? Sim, podemos. O meu nome é Rodrigo, eu estou pastor na igreja de Parque Moscoso, em Vitória, aqui no Espírito Santo, e também tenho como formação, formei e graduei na UFES, Geografia, licenciatura plena, especialização em metodologia de ensino e educação ambiental. Hoje estou atuando na gestão da Escola Cívico-Militar em Cariacica e Tanguá. E a família, pastor, nós queremos saber. Minha família, minha esposa Leia e meu filho Davi, né? Os quais naturalmente tenho um grande amor e um grande carinho por eles. Amém. Amém. O Everton. Paz do Senhor, primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é o Everton, eu sou graduado em bacharelado em matemática pela UFES, também possuo uma especialização em práticas pedagógicas no IFES. Além disso, eu possuo um mestrado em matemática também pela UFES. Eu sou da igreja de Araçás 3, do ministério do pastor Fabiano Polonini. E minha família tem minha esposa, que está aqui no estúdio, a Camila. Em setembro desse ano, completamos 9 anos de casado, com muitas experiências com o Senhor. E atualmente sou professor do IFES Campus Cachoeiro, sou professor de matemática, atuo tanto com alunos do integrado, mas com maior frequência com alunos de graduação também. Muito bom. Ungido Cleiton. A paz do Senhor novamente, né? Paz do Senhor. Meu nome é Cleiton, eu sou graduado na disciplina de Física pela Universidade
Federal do Espírito Santo. Tenho pós-graduação no ensino de Física e Matemática. Já atuei, hoje eu não estou dando aula, mas já atuei dando aula para cursinhos pré-vestibular, cursinho pré-IFES também. Dei aula no socioeducativo para menores, infratores. E hoje eu sou instrutor, monitor em algumas disciplinas de especialização no Corpo de Bombeiros, onde eu trabalho já há 16 anos. E sou casado, o nome da minha esposa é Elaine. Sou casado já tem 15 anos, tenho 2 filhos, Benjamin, de 7 anos, e a Rebeca, de 3 anos. Estou na igreja de Morrinhos, em Cariacica, sede. É um prazer estar aqui com as irmãs, com os irmãos. Muito bom, que alegria. Pai do Senhor Jesus, irmão. Eu me chamo Helber, estou pastor na igreja de Barcelona, lá no município de Serra. Sou professor de Química, já no 25º ano, e trabalho com educação na parte de gestão, já há 14 anos. Estamos também na direção da escola Eduardo Dodge, que é a escola da Igreja Maranata. E até esse momento, o maior período de sala de aula que tivemos foi com preparação de alunos para o ensino superior. Ultimamente, temos trabalhado mais efetivamente com o ingresso de alunos nas universidades federais. Então, mais especificamente, os vestibulares de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, Unifesp e também os vestibulares federais do Brasil. E estamos fazendo esse trabalho porque encontramos grandes resultados e o Senhor tem dado uma grande bênção. Para quem nos acompanha, Pastor Helber já esteve conosco, está conosco em episódios anteriores, encontros anteriores para conversar. Uma grande alegria recebê-lo, pastor. Amém. E é bom lembrar a todos os pastores, os nossos queridos convidados, os irmãos que nos acompanham, que quando em 2020 nós começamos esse trabalho com o Grupo Organização e Método, por orientação também do Senhor, do pastor Gideuti, a questão seria orientar as famílias na instrução dos filhos para alcançarem a vida eterna e também serem bem preparados nesta vida, bem-sucedidos neste tempo. E é com esse objetivo que nós vamos conversar a respeito de orientações técnicas para os cursos, para os processos seletivos dos cursos técnicos do IFES. Então, a nossa conversa é direcionada aos adolescentes e aos seus pais para uma direção segura em relação a essas seleções com a sabedoria do Senhor. É bom lembrar que esse também é um programa inspirado em outras ações que nós já fizemos. O pastor Helber participou, num momento em Carapina, na Serra, também em Cariacica, onde nós pudemos trazer orientações para os adolescentes e foi uma oportunidade muito abençoada. E em relação a isso, nós também vamos ler agora um texto que se encontra no livro de Deuteronômios 28:13, antes de nós conversarmos um pouco aqui com os pastores a respeito dessas orientações técnicas, porque este texto nos lembra de uma promessa maravilhosa que o Senhor nos fez. E o texto diz: "E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer." Então, há uma promessa gloriosa do nosso Senhor. E além de conversar com os nossos pastores, eu também quero fazer uma pergunta para Fernanda, que já atua como professora no IFES já há muitos anos, mas desde 2016 também como diretora de ensino. Fernanda, de uma forma geral, como as famílias, como os pais que nos assistem, os adolescentes, podem conhecer um pouco a respeito dos cursos que estão disponíveis no IFES? É importante frisar, Kézia, que nós estamos conversando sobre os cursos, hoje especificamente os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que estão disponibilizados no Instituto Federal do Espírito Santo. E por que nós estamos falando dos cursos federais? Porque nós acreditamos na qualidade desses cursos
que são ofertados para todos os estudantes. E depois nós vamos falar das universidades, né? Uma boa formação para os nossos filhos, que também é possível. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o IFES é uma instituição gratuita, pública. Então, todos podem ter acesso, não é preciso pagar uma mensalidade para estar ali. Hoje, os institutos federais, quando transformou o Cefet, nós já falamos disso em outro episódio, a partir de 2008, nós temos do curso técnico integrado ao médio até o curso de doutorado. Mas hoje, como o nosso foco são os cursos técnicos, como que os pais podem saber? Primeiro, vamos entrar no site do IFES para conhecer quais são os cursos que são ofertados. Então, nós temos hoje 25 campos. Em cada campus tem um tipo de curso. Por exemplo, o campus Vila Velha, no qual eu estou, tem o curso técnico em biotecnologia integrada ao ensino médio e o curso técnico em química. O de Vitória vai ter o de eletrônica. Cada campus tem um perfil. Então, os pais precisam conhecer o perfil do filho para poder instruir e entrar no site para conhecer a duração, qual profissional que vai se formar, né? Meu filho vai se formar técnico em quê? Então, hoje nós estamos falando de um campus, né? O campus Vila Velha, um campus que tem, assim como outros campos no Instituto Federal, o Everton, nosso professor do campus Cachoeiro de matemática, tem conseguido uma boa qualificação nas provas do Enem, né? Hoje a gente está ali em primeiro, Vila Velha de 680, mas por quê? Porque a gente tem um corpo docente, a gente tem os laboratórios, então estudar no Instituto Federal, os nossos estudantes, a Rebeca, que está aqui conosco, nos acompanhando e que já está no campus Vila Velha, não é pensar só na sala de aula, mas é pensar nas atividades de aula, nas atividades de pesquisa. Hoje ela é uma estudante do primeiro ano técnico em Química, que está integrada a um laboratório da área de Química, é uma estudante que já está dando monitoria em Química para outros estudantes. Já no ensino médio tem a oportunidade de fazer iniciação científica, isso, não é? Já no ensino médio. Então, tem atividades de extensão. Hoje a Rebeca ela fica ali dentro do laboratório com alunos do doutorado. Então, os processos de aprendizagem, ele ultrapassa as atividades da sala de aula. E como fazer para o meu filho, que também quer entrar, que também quer fazer um curso técnico? Qual é a vantagem do curso técnico no ensino médio? Que quando você termina, você conclui com o diploma do ensino médio, mas também com um diploma de técnico em. No caso de Rebeca, ela será técnica em química. Então, isso já possibilita, ao formar, que vá para o mercado de trabalho. Isso é maravilhoso, não é? Essa foi a minha experiência. Eu fiz o curso de edificações e já pude começar a trabalhar no ensino médio. Para mim foi muito importante conhecer as demandas do mercado de trabalho, de uma vida profissional. O que é acordar cedo, chegar cedo, ter compromisso, não só com a sua formação acadêmica, mas também com o seu trabalho. Isso é importantíssimo, não é? Isso, e depois elas podem continuar, né? Aqueles que quiserem para o curso superior, mas ele já aprende que é preciso estudar, não é isso? Então, o IFES, e nós estamos aqui com os professores que vão falar um pouco sobre isso hoje. Nós não estamos ali para passar um tempo e alcançar um diploma, porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. Então, é feito um processo seletivo. Esse processo seletivo ele tem 40 questões e com 4 horas de duração. São 11 questões de português, 11 questões de matemática, 6 questões de ciência, 6 questões de história e 6 questões de geografia. E aí hoje, então, Kézia, nós vamos aproveitar, né, esse grupo primoroso de professores que tem trabalhado na formação para conversar sobre as orientações para essa prova específica. Excelente, Fernanda. Nós já agradecemos então essa orientação que você nos deu de uma forma mais geral dos cursos, da quantidade de questões. Tenho certeza que o grupo que está aqui está anotando tudo e quem está em casa nos assistindo também, porque é assim que a gente tem mais chance de passar na prova. Então, mas agora nós vamos ouvir um pouco do pastor Helber, que vai contar para nós os segredos para ser bem-sucedidos na prova do IFES, na área das ciências da natureza, especificamente nas questões aí de ciências. Pastor? Irmãos, a prova do IFES, durante muitos anos, ela tinha toda a área de ciências da natureza.
E depois de algum tempo, né, não há muitos anos, né, a prova do IFES ela ficou na parte de ciências da natureza exclusivamente com a parte de biologia. Então ela não tem mais a parte de física e de química. Muitas pessoas consideraram isso um ganho, uma vez que o 9º ano não era suficiente, não tinha tempo suficiente para que houvesse uma desenvoltura uma apropriação, no conteúdo dos alunos. E de uma forma geral nós também entendemos que isso é positivo porque essas matérias física e química elas estão mesmo no ensino médio. Então a prova ela é uma prova de ciências. A prova de biologia, que é a prova de ciências, ela é uma prova bem generalista, né? Então ela não tem muito o interesse de defender pontos específicos. E não distante das outras matérias, o que nós gostaríamos de registrar para aqueles que desejam a prova do IFES do ensino médio que é uma grande oportunidade que a pessoa tem de realmente se dedicar aos estudos. Então, quando nós vemos os alunos do IFES, por exemplo, no final do ensino médio, o que nós vemos realmente é isso aí. Porque nós encontramos alunos com inteligências elevadíssimas e capacidades também elevadíssimas, mas que não têm um costume de estudo. Então, quando alguém me pergunta qual é a grande vantagem, além de você ter toda a formação técnica que a Fernanda citou, isso aí é absolutamente notável, né? Todos nós observamos, você cria a cultura do estudo na pessoa. Então, ela tem que ter a cultura de estudo. E ela tem que ter a cultura de estudo antes dele estar no IFES, porque para entrar no IFES tem que ter a cultura de estudo. Porque você ir lá na cara e na coragem, como as pessoas dizem, né? Você corre o risco. Então a prova do ensino médio, ela é dessa forma. A prova do ensino superior já é outro contexto. A prova do ensino superior é o Enem, é via SISU. E aí a pessoa, o aluno, né, o interessado, ele cai na mesma demanda da Universidade Federal. E dependendo do curso, né, ele vai cair em demandas pesadíssimas, né? Nós temos aqui em Vitória, na Grande Vitória, por exemplo, o curso de automação e controle, que fica na unidade de Serra, que ele é um curso que ele tem um prestígio tal que a entrada dele se alinha à entrada de engenharia da computação de muitas universidades federais e da engenharia elétrica da Universidade Federal, assim, na maioria dos anos. Dizemos assim porque o vestibular ele oscila, né? Porque como o SISU ele tem um trato estatístico muito baseado no TRI, que é o método que o Enem analisa as notas, né? Que chama-se teoria de resposta ao item, que é um método estatístico de contar. Então pode ser que os anos mudem, né? Então cada ano a nota vai se adaptando. Mas quando se relaciona ao Enem, o Enem é aquilo que nós já dissemos aqui no programa anterior. Ela é uma prova de resistência, ela é uma prova de dedicação absoluta. O aluno ele tem que entender que o Enem não é o terceiro ano, o Enem é o primeiro ano do ensino médio. O Enem não começa no terceiro ano, o Enem começa no primeiro ano do ensino médio. Então, se ele fizer o primeiro ano do ensino médio certo, o segundo ano do ensino médio certo, o terceiro ano do ensino médio certo, ele vai estar preparado. Uma coisa que eu gosto de dizer é que não existe essa coisa de área, né? Eu sou da área das humanas. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Não se padronize assim. Não crie essas barreiras. Eu sou da área das exatas, ou eu sou das áreas das artes. Não faça isso. Se prepare, porque a vida muda e as necessidades mudam e pode ser que amanhã ou depois você decida fazer outra coisa. E aí como é que vai ser? Você largou de mão e tudo isso é muito importante, né? Já dissemos isso aqui, vamos repetir. Nesses anos de trabalho de pré-vestibular, muitas coisas nós já vimos. E tem uma história que eu sempre conto e que isso vale para os nossos jovens, né? Até os que já estão aqui. Eu já vi alunos que o Enem é feito de 2 provas, né? O segundo dia, que é a prova de exatas e de matemática, física, química e biologia, o aluno ele obter de 90 questões, 82 questões, que é um feito extraordinário. E na prova do primeiro dia ele fazer 44. Então não adiantou nada ele ser sobrenatural, fora do normal, né? Melhor dizendo, no segundo dia,
se o primeiro dia ele deixou a desejar. Então a instrução ela tem que ser alinhada. E a prova de química, ela é baseada naquilo que a Fernanda e a Kézia não gostam que eu diga, mas eu vou dizer. Nós temos que fazer questões. E o bom mesmo são 300 questões por semana, né? O ideal mesmo era 100 questões por dia, mas a gente não vai exigir isso, né? Porque é muito. É 300, só isso, né, pastor? 300 questões por semana já tá bom. E é 300 questões por semana, o ideal é por área, né? Então, 300 questões de ciências da natureza, 300 questões de ciências humanas, 300 questões de matemática, 300 questões de português. E aí, quando você está treinado para isso, uma hora você se acostuma. Quem ouve assim pode ser que os nossos jovens tenham pensado assim, meu Deus, isso não é normal não, mas olha, sabe de uma coisa, tem gente que consegue 500. E aí a gente faz uma analogia bem assim, é como se ele estivesse se preparando para uma maratona de 20 quilômetros, mas ele está correndo todos os dias 40. Então ele treina para dobrar. Então o aluno do pré-vestibular, o aluno do Enem, ele tem que ser treinado. O Enem ele não mede a inteligência em si, ele mede a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. E aí é uma prova de esforço. E dentro disso, o IFES ele já se estabeleceu de uns 6 anos para cá, mais ou menos, né? Acredito que um pouco mais, um pouco menos, dependendo do curso. Ele já se estabeleceu como um desejo público. As pessoas querem estar lá. Então, se as pessoas querem estar lá, a concorrência vai chegar. E a concorrência que chega é a concorrência que estuda. Não é a concorrência que não estuda. São as pessoas que se preparam. E aí, a prova está aí. São entre 14 e 16 questões de química no Enem. E que dessas questões, algumas vão gerar trabalho. Outras, menos trabalho. Mas o que vale é o treinamento. Pastor Helber reforça a rotina de estudos, né, Pastor Helber? Para o Exatamente. Enem não adianta estudar no 3º ano, assim como para a prova do IFES não adianta estudar no 9º ano. Isso aí. É necessário uma rotina de estudos e nós vamos ouvir agora o pastor Rodrigo, que vai falar para nós, porque na prova do IFES nós temos 6 questões de história e 6 questões de geografia, né? E ali a gente totaliza, então, 12 questões da área de ciências humanas. Para essa prova específica do IFES, quais são as orientações que a gente pode dar para os adolescentes, pastor? É muito bom que os alunos, eles se apropriem de um recurso muito importante que ele já tem à sua disposição. O aluno ele se apropria desde lá do 8º ano da sua formação, onde ele já recebe aquelas informações do seu princípio, iniciais, e que elas são extremamente importantes na área de humanas e em todas as demais áreas, mas ele se apropria. Mas apenas aquilo não é suficiente, ele precisa ir para além daquele momento do seu período de estudo de escola. Aquele período é fundamental. A base da sua formação educacional, ela é extremamente importante para lhe dar segurança, para lhe dar tranquilidade e para que ele possa traçar suas metas com muita clareza e ele saiba onde ele vai chegar. É lógico que no meio dos caminhos que ele possa vir a traçar, muitas coisas possam ocorrer, mas ele precisa dar o passo inicial. E tudo isso principia onde? Principia dentro de casa. Principia junto com a família. A família, o pai, a mãe, o tio, o avô, o responsável, ele é extremamente importante para que todo o trabalho que vai ser realizado pelo adolescente, ele gere resultados em tempo oportuno. O pai, a mãe, o responsável, ele vai ser o suporte emocional para que a criança ou adolescente, ele tenha tudo que ele necessita, mesmo às vezes com muitos limites que possam ocorrer, para que ele possa alcançar objetivos antes traçados. Então você adolescente, você jovem, nessa fase que se prepara para o IFES, primeira coisa, valorize seus estudos e comece a estudar no 8º ano.
Aí quando você chegar no seu 9º ano, e se porventura ali você já estiver, você precisa, além daquele momento de escola, que é o convencional, comece a estudar na sua casa. Às vezes gera aquela situação, né, que o adolescente diz assim, olha, mas eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou com preguiça, eu consigo fazer 1 milhão de coisas, mexo no celular, faço vídeos, mas às vezes tenho dificuldade de ficar 20 minutos focado em um determinado estudo. É aí que você precisa focar. Por quê? Porque estudar, ler, exercitar, tudo isso parte de um princípio de perseverança. Você precisa dar o passo inicial. Se para você é difícil começar a estudar 1 hora, comece com 30 minutos. Faça um período de estudos. Deixe o seu corpo se adaptar. Ensine e ajude a sua família e a sua família te ajude a que aquilo se torne uma realidade em sua vida. Naquele momento, você não vai se distrair com as redes sociais, você não vai se distrair com outras coisas. Você precisa criar algo muito importante. Primeiro, tempo para o seu estudo. Vai ser de quanto no seu princípio? 30 minutos? Comece com 30. Se daqui a pouco seu corpo se adaptou, sua mente se adaptou, sua família se adaptou, está preparada para isso também. Você vai passar e vai estender para 1 hora. E aí você começa a fazer o que o pastor Helber, ele falou de uma maneira muito preciosa. Você vai fazer exercício. O exercício, ele vai te ajudar a ter tranquilidade, porque quando chegar o ponto central, que são as avaliações que vão te dar acesso possível ao IFES ou a outros órgãos, então você vai ter tranquilidade, segurança, e é algo muito importante. Colocar na sua cabeça e colocar no seu coração 3 coisas importantes. Primeiro, onde você quer chegar, como que você quer fazer e quando você vai começar. Você pontuando elementos em sua rotina, você vai conseguir chegar a objetivos extraordinários, mas você tem que ter algo muito importante. Persevere, seja disciplinado, foque, crie seus objetivos e algo muito importante. Sempre valorize a bênção do Senhor na sua vida, porque isso, assim fazendo, em tempo certo, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te dar experiências gloriosas com Ele, mas você honre ao Senhor, porque o Senhor vai te abençoar. Mas foque nos seus estudos, foque nos seus objetivos, foque no seu tempo, aonde você quer chegar, como você vai fazer para chegar lá e quanto tempo que você espera gastar para que isso aconteça. E encerramos dizendo algo muito importante. Não deixe para as vésperas. Comece antes, para que tudo seja mais leve, seja mais natural e seja mais tranquilo. E com certeza você vai ter muito sucesso nas suas perspectivas. Muito bom, pastor Rodrigo. Coisa maravilhosa, né? Então, aqui chama atenção para os candidatos, mas também para as suas famílias. Né? Os candidatos, eles precisam ser treinados a estudar. Como o pastor Helber já disse, e isso não começa na véspera, isso começa no início do ensino fundamental, no início do processo de escolarização na educação infantil e vai sendo aperfeiçoado de acordo com o objetivo que se quer alcançar, como o pastor Rodrigo bem mencionou. E agora nós também vamos ouvir aqui as orientações preciosas do pastor Cleiton, que vai também nos ajudar a respeito das questões relacionadas à área de exatas. Olha só que coisa maravilhosa, nós temos aqui uma contribuição para cada área, isso é uma coisa abençoada, não é, Fernanda? Só no programa Organização e Método você tem, então vocês aproveitem e anotem tudo. Pastor Cleiton, quais são os segredos? Fala para nós. Como os companheiros já falaram, né? Não tem segredo, a questão é estudar. E uma coisa que, como o pastor Helber falou,
fazer questões ajuda a tranquilizar no dia da prova. E como nós estamos chegando, assim, o pastor Rodrigo falou até uma coisa muito interessante. O aluno, ele está estudando, o adolescente ali, e ele precisa de um apoio da família, porque estudar requer tirar tempo para se dedicar. E se dedicar, ele precisa ter uma rotina, ele precisa ter um cronograma, ele precisa ter um método, né? Não é só, eu vou estudar, mas eu vou estudar o quê? Então, acho que, como a Fernanda falou, você tem o IFES, você tem lá, você entra no site do IFES, você tem o edital. A primeira coisa que você vai olhar o edital, o que vai cair na prova. Eu vou olhar. Então, dentro da parte de exatas, você vai ver o que vai cair. Dentro daquilo ali, você vai separar um tempo, e até o pastor Rodrigo falou assim, quando eu vou estudar meia hora, naquilo que eu vou estudar meia hora, o que eu vou estudar naquela meia hora? Então, celular não pode estar perto, a família ali tem que ajudar a tirar as distrações de perto. Eu vou sentar e eu vou ficar meia hora aí estudando. Então, naquele momento, eu vou estudar a disciplina de matemática, ela tem várias áreas, né? Então, eu vou estudar aritmética, por exemplo. Estudar aritmética, então naquela hora que eu vou estudar aritmética, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 15 minutos, eu vou estudar conteúdo. Vou estudar os conteúdos. Depois, os outros 15 minutos, eu vou começar a fazer questões. E nós vamos chegando assim, igual o pastor Rodrigo falou, não pode deixar para véspera, porque a pessoa acaba se frustrando. Uma dica que eu dou é sempre tentar fazer cada vez mais questões. Você vai fazendo questões, naquilo que você tem um tempo. Nós temos alunos, né, como adolescentes, que às vezes eles estão na sua aula regular, pela manhã, à tarde faz um pré-vestibular ali, um preparatório, né, para poder fazer, e chega à noite, aí vai tirar meia hora ali para estudar, então vai estudar, estudou a meia hora ali, aí revisa o conteúdo que foi estudado durante o dia e tira um tempo para fazer questões. E aí uma dica importante você vai estudar todo o conteúdo até a véspera da prova, até próximo à prova, né? Uma semana antes, você para de ver conteúdo, vai parar de ver os conteúdos ali. Você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a fazer questões. Aí a gente sempre, na área de exatas, a gente sempre fala assim, né? O aluno ele precisa ter aquela folhinha de fórmulas, né? Ele vai sempre dando uma olhadinha, lembrando as fórmulas ali do conteúdo que ele estudou. E uma dica importante, que assim, nós deixamos para os irmãos, é assim, nós somos servos do Senhor. E nós temos que entregar a nossa vida diante do altar do Senhor. Uma coisa que eu aprendi nos meus estudos, eu nunca deixei de frequentar o culto, de deixar de fazer as coisas do Senhor para estar estudando. Porque o Senhor, Ele tem nós temos no Senhor a melhor coisa que nós podemos ter. É o nosso futuro, a nossa vida espiritual. Quando a nossa vida espiritual está bem, nós estamos na direção do Senhor. E aí, quando nós fazemos o quê? Nós vamos colocar sempre a prioridade na nossa vida é realizar a obra do Senhor. E o Senhor, naquilo que a gente vai colocando, o Senhor vai abrindo as portas e vai dando tranquilidade. Nós temos experiências com jovens que se dedicaram e o Senhor deu condições e abriu as portas naquilo que você tem que estudar e orar ao Senhor, que o Senhor vai dando as condições. E aí, quando chegar 2 dias antes da prova, você não tem que fazer mais questões, porque há um nervosismo muito alto e a família tem que tomar. Nesse ponto, a família tem que ajudar muito, porque às vezes o pai ali, ele tem aquela ânsia de, não, você precisa estudar, mas nós temos o seguinte, há um nervosismo muito grande. Nós aqui passamos por várias etapas e nós vamos fazer prova na faculdade, no concurso, e a gente sempre fica nervoso. Não tem como não falar que fica nervoso, porque é um futuro seu e você se dedicou naquilo ali, você vai acabar ficando nervoso. Então, o ideal é quando chegar 2 dias, você só começa a olhar questões já resolvidas, porque às vezes você não vai conseguir fazer uma questão, você vai se frustrar, vai achar que não estudou mais, você não sabe nada, e aquilo gera uma ansiedade muito grande. Nós temos assim adolescentes que às vezes ficam num estado de ansiedade muito alto por causa disso. Você, adolescente, precisa ter hoje, jovem, adolescente, você precisa ter o quê? Um método de estudo. Eu vou estudar tantas horas por dia,
eu consigo estudar mais, estude mais. E aí, quando chegou próximo, chegou no dia, um dia antes da prova, é o momento de descansar. O momento de descansar é orar ao Senhor, você já fez tudo o que precisava fazer. Uma dica que eu tenho, assim, como o pastor Elber falou, né, é fazer questões, mas também ter a rotina de estudo é muito importante. Pastor Cleiton Kese, junto com os demais irmãos, trazem 2 questões importantes para você, adolescente. A primeira é se dedicar ao trabalho na obra do Senhor. Responder às perguntas da Escola Bíblica Dominical, estar integrado. A segunda, que é o grande segredo, é estudar. Simples assim, né, Pastor Helber? 100 questões por dia, depois vai 200, 300, começa estudando meia hora, depois vai começar a estudar 1 hora, entendeu, Arthur? É simples assim, ó, estudarmos, e nós vamos finalizando, ouvir as contribuições do professor Everton da área de matemática, e especificamente para essa nossa prova do IFES. E quando fala de matemática, geralmente as pessoas associam desafio, geralmente faz aquela cara de se assustam, né? Mas é importante, até reforçando a fala do pastor Cleiton, que é fundamental termos uma técnica de estudo. Quando tem uma reportagem numa escola e aí um jornalista entrevista um aluno, geralmente aparece o quê? O nome do aluno e embaixo, estudante. Ser estudante é uma profissão. É muito importante destacar isso, porque você que está preparando para fazer um processo seletivo do IFES, você é um estudante profissional. E sendo um estudante profissional, é muito importante ter planejamento. Afinal de contas, ninguém vai construir uma casa sem um planejamento. Assim como ir bem numa prova, é fundamental o planejamento. Mas é importante também que os pais ajudem nisso, porque não é uma tarefa simples. Então, primeiramente você que quer ingressar no IFES, quer participar desse processo seletivo, converse com seus pais, peça ajuda aos pais, mas também peça ajuda ao seu professor. Principalmente para o professor te ajudar a te orientar quais são os pontos que você precisa de um reforço. Porque cada aluno tem uma característica. E não tem uma pessoa melhor para orientar acerca disso que nem seu próprio professor e seus pais. E vocês, pais, uma sugestão que eu dou é converse com seus professores também, até mesmo para ajudá-los a criar esse planejamento. É uma coisa que é muito importante, que o pastor comentou de fazer muitos exercícios, é muito importante. Mas tão importante quanto fazer exercício é saber descansar com qualidade. Até porque não adianta fazer vários e vários exercícios se você na hora da prova não conseguir controlar a sua ansiedade, não conseguir aproveitar ou reter aquilo que você trabalhou durante um ano inteiro. Mais especificamente para matemática, que é um grande desafio para muitas pessoas, vale a pena também reforçar que vale a pena estudar matemática. Mesmo que você seja, o pastor Elber comentou muito bem, não se apegue a rótulos, por exemplo, ser de exatas, ser de humanas. Quanto mais diversificada a sua formação, melhor para a sua carreira, tanto na vida profissional, até mesmo como servo do Senhor, porque cada componente curricular vai te fortalecer em determinadas habilidades que vão te dar essas contribuições. E mais especificamente na matemática, é muito importante saber trabalhar bem com frações, somas de frações, produtos, razão e proporção, interpretação de gráficos, porque são conceitos que aparecem no nosso dia a dia. E provas como o processo seletivo do IFES e o Enem, eles querem justamente avaliar qual é o nível de entendimento do aluno acerca do cotidiano do dia do aluno. Então, esses conceitos são fundamentais. É claro que, a depender dos seus objetivos, você vai precisar se aprofundar em outros tópicos mais, vamos dizer assim, elaborados, vamos colocar assim, mais profundos, mas é muito importante reforçar essa base, sempre com equilíbrio, porque por mais que nós sejamos professores, nós também temos outros papéis. Assim como você, que é estudante, você também tem outros papéis, como o pastor Cleiton destacou muito bem. Servo do Senhor. É importante, e até mesmo enquanto no ambiente de estudo, estar em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque no momento da prova, aquilo que te fugir do seu controle, o Senhor vai te dar o controle. Quando nós fazemos a prova na direção do Senhor, o Senhor abençoa, independente do resultado. Não esquecer de pedir oração, né, na véspera da prova, ou um momento antes da prova, para justamente evidenciar que nós somos dependentes do Senhor. Então, temos que fazer a nossa parte, com certeza, e o Senhor fala para fazermos a nossa parte. Mas é mais fundamental também reconhecemos que somos dependentes do Senhor. E uma outra coisa que é muito importante, pensando em técnicas de estudo, vale a pena ressaltar o seguinte: existe questão
a melhor maneira que eu costumo falar com os meus alunos, a melhor maneira de aprender matemática é não ter medo de errar. Então, uma dica rápida, uma técnica rápida que eu particularmente gostaria de complementar é o seguinte, o que eu geralmente faço. Eu tenho o meu caderno tradicional e tenho a folha Chamex. Na folha Chamex, eu escrevo qualquer coisa na minha questão, porque às vezes eu vejo muitos alunos que só começam a escrever, a resolver aquele exercício, quando ele tem certeza daquela resposta, aquela fórmula pronta, e muitas vezes ele não se permite errar. E uma coisa que eu sempre digo para os alunos, a melhor maneira de aprender matemática é não ter medo de errar. É até mesmo celebrar o erro, porque é uma oportunidade de você evoluir cada vez mais. É assim como no processo científico, nas invenções. Você tem vários relatos de inventores que, através de uma sequência de erros, em algum momento chegam no seu sucesso. Então você reserva, por exemplo, a folha Chamex, começa a desenvolver as contas, sem peso na consciência. Eu até brinco assim com os alunos, o momento de errar é agora. Depois que você organiza o processo, você coloca o seu processo criativo, vamos dizer assim, em jogo, aí é o momento de organizar o raciocínio, porque também não adianta, vamos dizer assim, você ter um raciocínio caótico, mas se você não conseguir transportar na prova. E aí é o momento de, você desenvolveu o rascunho, guarda o rascunho e tenta reproduzir no seu caderno. Você vai perceber que vão ter tópicos que vocês vão conseguir fluir muito bem e outros nem tanto. Nessa parte, a gente faz um reforço. E aí gera esse ciclo. Mas esse é basicamente assim, um resumo. Mas se fosse resumir em poucas palavras, primeiro, pais, conversem com os alunos, ajudem os alunos a fazer um plano de estudo e converse com os professores, para os professores dar orientações em quais tópicos aquele aluno precisa reforçar. E você, que é aluno, vale muito a pena ter técnicas de estudo, porque não é só estudar por estudar. Porque se você não tiver uma técnica, às vezes, com a técnica você gastaria 2 horas para aprender determinado conteúdo, mas sem técnica gastaria 6 ou 8 horas. E nós precisamos otimizar o nosso tempo até mesmo para ter uma vida de qualidade. Excelente. Nós estamos aqui com 4 irmãos, eu quero agradecer. Everton trouxe agora elementos técnicos do nosso estudo, desafios não só do candidato, mas da família. Mas nós temos uma necessidade que é encerrar este programa, essa edição. E nós aqui já falamos para você, não fique chateado, porque os irmãos estarão aqui no próximo episódio também. Então nós já agradecemos a presença dos queridos irmãos que aqui estão, Rodrigo, Everton, Cleiton e Helber. A paz do Senhor Jesus. Também dos queridos irmãos que vieram na companhia do pastor Adair, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, Fernanda. E a você que nos assiste, nós convidamos a permanecer conosco. Nós lembramos aqui aos pais de cada orientação que nos foi dada. Não desista dos seus filhos, ajude-os a organizar a sua rotina de estudos. Eles podem estar perdidos. Estar dentro do quarto não significa que eles estão de fato estudando. Então ajude-os, sente com eles, converse, assista esse episódio para que eles também possam identificar soluções para os problemas que eles estão enfrentando, porque a nossa intenção é que os nossos filhos alcancem lugares altos e temos orientações para isso. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.